Bem-vindos ao Parlamento. Hoje vamos prosseguir o ciclo de entrevistas aos presidentes e vice-presidentes dos grupos e representações parlamentares da Assembleia Legislativa Regional dos Açores. A deputada do Bloco de Esquerda, Zoraida Soares, é convidada do programa de hoje. Foi coordenadora regional do Bloco de Esquerda entre 2004 e 2014 e é deputada à Assembleia Regional desde 2008. Sra. Deputada, muito obrigado por ter aceitado este convite. Começava precisamente, estamos a meio desta sua segunda legislatura como deputada. Qual é o balanço que faz neste momento a esta legislatura? Bom, começar por cumprimentar o Roberto, agradecer o convite para estar aqui, cumprimentar também quem nos esteja a acompanhar neste momento. O balanço que eu faço tem diversos pontos de vista, mas é desde logo um balanço altamente positivo, no sentido em que, para mim, é um orgulho pessoal e é também um orgulho para o Bloco de Esquerda Açores estar nesta casa a representar os açorianos e as açorianas que entenderam confiar no nosso projeto político, nas nossas propostas, na nossa combatividade e, portanto, acham que é importante nós estarmos aqui presentes na Casa da Autonomia Açoriana. É também um balanço positivo, no sentido em que este tem sido um espaço de contraditório político, de combate político, de confronto com as outras forças ideológicas e políticas, de uma visão, enfim, de desenvolvimento dos Açores, de manutenção da qualidade de vida das pessoas, de combate ao desemprego e à situação de crise que nós, mais ou menos desde 2008, temos vindo a viver e todos os anos tem aumentado. Esse confronto ideológico e esse combate político e essa comparação e partilha de ideias e de propostas entre várias forças políticas só pode dar bons resultados para os açorianos e açorianas na medida em que têm um leque, digamos assim, mais alargado, mais plural, portanto mais representativo de propostas que os têm em consideração, sobretudo a sua qualidade de vida, os seus direitos e a sua felicidade, no fundo. Não compartilha da opinião, então, daqueles que dizem que o aumento do número de partidos nesta Assembleia veio empobrecer ou prejudicar o debate político? Eu acho que é muito difícil, não vejo mesmo como é que é possível defender essa posição, com todo o respeito por ela, mas não vejo como é possível defendê-la, porque ter 3 partidos representados, 2 ou 3 partidos representados na região autónoma dos Açores é muito diferente do que ter 6. Estes 6 partidos estão aqui por decisão e vontade do povo açoriano, não caíram aqui de paraquedas, não nasceram aqui como cogumelos, representam, portanto, setores da sociedade açoriana que acreditam em cada um dos projetos aqui representados, têm esperança neles, querem-lhes dar força, no sentido, estou-me a referir sobretudo aos partidos mais pequenos, que é o caso do Bloco de Esquerda, e, portanto, lhes permitir desenvolver, aperfeiçoar, complementar as suas propostas, mas também não abdicar da sua combatividade e da coragem da denúncia, que também é muito importante, sobretudo numa região como a nossa, em que o silêncio e o medo e, enfim, a vontade de não fazer ondas ainda está muito instalada em diferentes setores e, portanto, eu não percebo como é que a maior pluralidade, a maior representatividade, logo a maior democracia, é uma perca e um prejuízo e não um ganho e uma conquista do povo açoriano e desta casa também. Regressamos então ao balanço que estava a fazer. Estava então também a dizer que há um balanço talvez menos positivo, na medida em que, no que diz respeito ao Bloco de Esquerda, evidentemente nós temos conseguido fazer aprovar várias das nossas propostas no sentido de corresponder às necessidades das pessoas, dos trabalhadores, também das empresas e da sua sobrevivência, dos estudantes, das famílias mais carenciadas, dos pensionistas, mas há outras medidas que nós consideramos absolutamente essenciais, sobretudo numa fase e numa época de crise, eu atrevi-me a dizer até de tragédia social e económica que está instalada na nossa região e que ainda não se vê a luz ao fundo do túnel para ela desaparecer. Há propostas, dizia eu, que nós lamentamos que não tenham merecido o acolhimento do Partido Socialista, partido maioritário, portanto, aquele no fundo que consente ou não nas propostas dos outros partidos da oposição. E a este propósito eu gostava, já disse isto publicamente, mas gostava de o repetir, de chamar a atenção aos açorianos e açorianas que o seu voto legítimo e democrático tem consequências.
E dar maioria a um partido é uma coisa, dar-lhe maioria absoluta é uma coisa completamente diferente. Dar maioria a um partido é fazer com que ele tenha mais votos do que qualquer outro partido do espectro político-partidário. Dar-lhe maioria absoluta é dar-lhe o número de votos superior aos votos de todos os outros partidos. O que é que isto implica? Implica que um só partido tenha a legitimidade de invalidar as propostas que podem muito bem, de todos os partidos das oposições, e aqui não estou a fazer a distinção de nenhum deles, propostas que podem vir, digamos, ao encontro dos direitos e das necessidades das pessoas, mas que por vontade da maioria absoluta de um partido, neste caso do Partido Socialista, são pura e simplesmente reprovadas. E dou-lhe um caso muito recente, que é os concursos dos professores contratados nesta região. Não há dúvida nenhuma para ninguém, penso que para nenhum açoriano e açoriana, sobretudo para nenhum professor ou professora contratada, que a proposta das oposições era muito mais favorável para eles do que a proposta que foi imposta pelo Partido Socialista, com o voto também favorável do Partido Comunista Português. A maioria absoluta é isto, é não ter a obrigação da humildade, do diálogo, da negociação, da auscultação, mas pelo contrário ter a impunidade da decisão, porque, certo, é democrático, foi o povo açoriano que deu essa maioria absoluta. Mas eu atrevo-me a chamar a atenção do povo açoriano que talvez valha a pena pensar que as maiorias absolutas são talvez uma das falhas da democracia, sendo que a democracia é o melhor sistema que até hoje foi encontrado à face da Terra, na minha opinião. Exatamente. A senhora deputada está aqui há 6 anos, teve 2 presidentes do governo, Carlos César e Vasco Cordeiro. Encontra diferenças entre ambos? Quais são as principais diferenças entre os dois? Eu não gostaria de ir por aí nas diferenças entre as pessoas. Ambas, tanto Carlos César quanto Vasco Cordeiro, são pessoas respeitáveis, são pessoas com quem se pode falar, são pessoas acessíveis, digamos assim, dentro e fora do contexto político e da luta política. A mim o que me importa é falar de políticas, mais do que dos seus protagonistas. Os protagonistas são respeitáveis institucionalmente, as políticas, lamento dizê-los, continuam, não há diferença nenhuma entre as políticas e, digamos, a orientação do Partido Socialista com Carlos César ou com Vasco Cordeiro. Digamos que as limitações autoimpostas de usufruto e de exercício intenso das nossas capacidades autonómicas, das nossas prerrogativas estatutárias, estão tão autolimitadas ou foram tão autolimitadas com Carlos César como têm sido com Vasco Cordeiro. Acertos e não acertos, sucessos e insucessos. Portanto, em termos políticos, não vejo nenhuma... Aliás, dificilmente poderia haver. O partido é o mesmo, é o Partido Socialista, é como é, com as suas qualidades e os seus defeitos, e, portanto, não vejo como é que poderia ser diferente. Há pouco falámos também no funcionamento do Parlamento. Na primeira vez que entrou aqui, pensava que o Parlamento funcionava assim. Foi uma surpresa para si? Acha que deve ser alterada alguma coisa no funcionamento da Assembleia? Não foi, mas têm sido alteradas várias coisas. Vamos lá ver, nestes 6 anos tem havido um esforço, quer da mesa e do Presidente, do Presidente durante 4 anos, e agora da Presidente da Assembleia, e também de todos os grupos parlamentares, na pessoa dos seus respectivos líderes. Tem havido um esforço para conseguir coadunar, digamos, a existência de 6 forças políticas, desde logo a um regimento que estava pensado para 3 forças políticas, 2 ou 3 no máximo. E se eu entender, tem-se conseguido essa adaptação? Melhor ou pior, mas tem-se feito um esforço, temos conseguido algumas coisas, trabalhamos mais, desde logo, começamos a trabalhar mais cedo do que aquilo que acontecia até há 6 anos atrás. Estou convencida que com um bocadinho mais de esforço e de tolerância e de flexibilidade é possível continuarmos a fazer este exercício de harmonização entre a pluralidade e o tempo que existe e as normas do regimento, e portanto não foi uma surpresa aquilo que aqui se passa, os episódios que estas casas têm, todas as instituições os têm, esta não é diferente das outras para o bem e para o mal, portanto não há surpresas de maior. Há uma semana atrás, precisamente neste mesmo espaço, o deputado Paulo Esteves
Estevão, dizia que a Assembleia, em vez de começar à terça-feira, por exemplo, devia começar à segunda. Concorda com este prolongamento? Não tenho nada contra. Acho que é possível fazermos um esforço. Lá está, era isso que eu dizia. Ainda há coisas, ainda há decisões, ainda há aperfeiçoamentos que, com, digamos, o consentimento e o consenso de todos, e também o consenso e o encontrar de consenso é uma luta, não é? É um exercício de negociação e de convencimento e de razoabilidade também. É possível, se calhar, encontrarmos uma forma, lá está, de conquistarmos tempo para não só ganharmos em trabalho e em produtividade, como também darmos a possibilidade de que algumas figuras regimentais sejam usadas mais do que aquilo que na realidade têm sido, porque na realidade entre 3 e 6 forças políticas, o tempo sendo o mesmo é impossível. Estou-me a referir, por exemplo, às intervenções pelos deputados de cada ilha, que na realidade, sou a primeira a reconhecer, têm saído prejudicados porque não há tempo, não chega para... Mas se uma solução for começarmos à segunda-feira, pois eu estou perfeitamente disponível e o Bloco de Esquerda para considerarmos essa hipótese. Tudo a favor da pluralidade, nada contra. E acha entendível que se passe uma manhã em votos de protesto? Não acho. Não acho, com toda a franqueza não acho, e posso dizer aqui ao Roberto e publicamente aos açorianos e açorianas, porque há muito tempo que o venho a dizer dentro da Assembleia, na Conferência de Líderes, que é o local próprio para estas questões serem ventiladas, já com o anterior Presidente, fiz várias propostas no sentido, por exemplo, dos votos que versam a mesma matéria, a mesma pessoa, a mesma instituição, independentemente das forças partidárias que os propõem, sejam reduzidos a um só, subscrito por todos os partidos. E, portanto, em vez de lermos um voto de saudação do PSD, do PS, do CDS, eventualmente do Bloco de Esquerda, do PPM e do Partido Comunista, ao mesmo tema, leríamos um só, subscrito por todos, é uma solução, é uma hipótese. Mas tenho encontrado, também eu digo com toda a fraqueza, uma grande resistência da parte de algumas forças políticas a que isso aconteça e também, se não é razoável, do meu ponto de vista, resistir a esta proposta, eu compreendo porquê, não é? Porque o protagonismo partidário, não é político, mas partidário, de alguns partidos... Não é fácil de ultrapassar. Não é fácil de ultrapassar e, portanto, o meu voto é sempre melhor do que o teu. É deste pensamento que subjaz à recusa de transformar 6 votos num só, sendo que a matéria é a mesma. E não há dúvida que nós levamos muito tempo a ler votos que têm o seu espaço, a sua legitimidade, que trazem a esta casa e honram as entidades e as pessoas a quem são dirigidos e que devem ser honradas e que devem ser trazidas a esta casa para ser reconhecido o mérito que tiveram ou que têm, mas que na realidade ocupam um tempo desmesurado e que não é razoável, a não ser por uma luta político-partidária um pouco requentada e que não, provavelmente a maior parte dos açorianos e açorianas não dirá coisa nenhuma. Concorda com a redução do número de deputados? Não, de maneira nenhuma. Não me parece que seja por aí o bom caminho para trazer rigor e contenção aos gastos dos dinheiros públicos. Já o disse várias vezes e continuo a dizer, a democracia tem custos e a pluralidade e a representatividade é um dos custos da democracia. E penso que os açorianos e açorianas e, sobretudo, os líderes políticos que na República e também aqui na nossa região fazem uma grande questão de diminuir o número de deputados nesta casa em nome dos gastos dos dinheiros públicos, talvez se pudessem começar a preocupar com outro tipo de gastos dos dinheiros públicos muito superior, muito mais atentatório dos sacrifícios que todos os açorianos e açorianas fazem e dos impostos que pagam, por exemplo, e que raramente são trazidos para, digamos, o discurso político. Estou-me a referir às derrapagens das obras públicas, estou-me a referir aos incentivos financeiros e aos benefícios fiscais dados a empresas e a setores que se compreende muito pouco qual é a mais-valia do ponto de vista económico que trazem para a nossa região,
não me esqueço que foram dados de milhões de euros a uma empresa privada para vender eletricidade à EDA, quer dizer, é uma coisa absolutamente, enfim, inexplicável, ou muito dificilmente explicável, ou então os milhões e milhões que foram dados para painéis solares, os milhares, as centenas de milhares que são dadas para raves de iniciativa privada, enquanto que há projetos de natureza cultural que pura e simplesmente são chumbados na nossa região porque não há dinheiro. Portanto, há muito local onde se gasta o dinheiro público mal, desde logo no investimento público, direto ou indireto, mal planeado, com más prioridades e, sobretudo, uma coisa que me preocupa cada vez mais na região autónoma dos Açores, com cada vez menos rigor e menos transparência. Há uma opacidade propositada, voluntária, neste caso da parte do Governo Regional, em esconder, disfarçar determinados incentivos, determinados apoios que dá. Nós vamos aos diferentes sites onde estas coisas deveriam estar rigorosas e transparentemente descritas e não estão. Daí que o Bloco de Esquerda, aliás, neste último plenário, tenha feito uma proposta para que um desafio ao Governo Regional, vamos ver se o aceitará ou não, porque nós entramos com uma iniciativa legislativa própria, no sentido de permitir aos açorianos e açorianas, de uma forma muito mais transparente, perceber onde é que está a ser gasto o seu dinheiro. O dinheiro não é bem gasto quando, por exemplo, nós apoiamos colégios privados que, objetivamente, fazem competição com o ensino público. A lei é muito clara, existe, foi aprovada, há um decreto legislativo regional que diz que o ensino privado deve receber o dinheiro de todos os açorianos e açorianas quando ele vem complementar lacunas, faltas do sistema público de educação. Ora, não sendo complementar, mas sendo concorrencial, isso é que é o empreendedorismo. Muito bem que exista, não temos nada contra que exista, mas não tem nem pode existir com dinheiros públicos, porque esse dinheiro público deve ir para a escola pública. Na escola pública, a escola pública é que é o compromisso e a obrigação do Estado, e neste caso do Governo Regional. Portanto, há de facto aquela velha falta de transparência, aquela frase batida de que a mulher de César não basta se ele é preciso parecê-lo. Na realidade há uma aparência de amiguismo, de favorecimento e de falta de transparência que, na minha opinião, se começa a adensar na nossa região e que eu vejo com preocupação, porque isso é exatamente o contrário da democracia, é o contrário do bom uso dos dinheiros que custa tanto a sair dos bolsos dos açorianos e das açorianas na sua maior parte e também dos portugueses de uma maneira geral, porque o nosso orçamento, como é sabido, tem uma larga fatia do orçamento de Estado e, portanto, todos os portugueses estão aqui também a investir dinheiro. Estamos, como já referi no início, ao meio da legislatura. Em seu entender, nestes 2 anos, qual foi o principal pecado do governo de Vasco Cordeiro? A arrogância. A arrogância, o tal sentimento de impunidade que eu falava, que é o facto de ser suportado por um partido que tem maioria absoluta e, portanto, pode fazer e desfazer aquilo que muito bem entender. Um esforço, e aqui é um aspecto positivo, um esforço de diálogo e de transmissão de informações aos partidos das oposições, mas que é muito foguete para pouca festa, como eu costumo dizer, que, enfim, fica apenas numa relação num ritual de cerimónia e de alguma informação, mas que não vai ao fundo das questões. Uma obediência, enfim, partidária, mas isso é o Partido Socialista, aos ditames da Troika no nosso país e que tem consequências, não é só na República, tem consequências nos Açores. Por exemplo, a obediência a uma das imposições da União Europeia, que é o Tratado Orçamental, tem consequências e pode ter consequências gravíssimas na nossa região. No entanto, o Partido Socialista subscreve e, portanto, há uma obediência a uma certa política e a certos lives de neoliberalismo também aqui na nossa região. E o pecado para mim fundamental, o medo de corajosamente e mesmo que eu tenha que utilizar este termo, atrevidamente, esticar
as nossas prerrogativas autonómicas até onde for possível esticá-las. E eu lembro-me de várias propostas do Bloco de Esquerda que não foram aceitas sob o pretexto de que, eventualmente, o Tribunal Constitucional não as aceitaria. Lembro-me, por exemplo, da adaptação do Código de Trabalho à nossa região. Isto é um pretexto, é uma desculpa inaceitável do nosso ponto de vista. Nenhuma autonomia se constrói e progride com a região à porta do Tribunal Constitucional, com medo de entrar, com medo que os senhores juízes digam que não. Não, na nossa opinião, a autonomia conquista-se, progride, intensifica-se, entrando pelo Tribunal Constitucional adentro e deixando que o Tribunal decida, porque é a sua prerrogativa, se é ou não constitucional aquilo que nós queremos para esta região e achamos que faz falta a esta região. Essa falta de coragem, de ousadia e de teimosia, de atrevimento e de teimosia, no sentido de esticar a autonomia até onde ela for possível ser esticada, dentro do quadro constitucional e estatutário em que nós existimos, é também para mim um pecado, digamos assim, ou pelo menos uma menos-valia do atual governo regional. Já agora também não posso deixar de dizer uma outra, que é, há pouco tempo ainda tinha acabado de entrar o atual secretário da Educação e Cultura, disse que a política educativa nesta região tem sido muito feita à custa de pensos rápidos. Disse uma verdade muito grande. Aliás, disse uma verdade que muitas outras, até partidos da oposição, têm dito. O certo é que estes pensos rápidos não existem só na educação, existem em vários outros setores. Falta uma política claramente estabelecida, um modelo de desenvolvimento perceptível aos olhos de todos os açorianos e açorianas, prioridades como a saúde, a educação, os apoios sociais, muito bem estabelecidos, e um modelo de desenvolvimento que, não abdicando daquilo que caracteriza esta região, que é o caso da agricultura, da lavoura, da pesca, do mar, do turismo, de tantos outros setores que se têm, uns que são tradicionais, outros que se têm vindo a desenvolver, não ser capaz de perceber que há um para o qual os Açores parece que foi feito de propósito pelos deuses, que é o conhecimento, a ciência, a investigação, que é um dos produtos que no mundo hoje vende melhor e é vendido mais caro. E nós temos todas as condições, quer dentro da nossa universidade, quer nesta região, para termos, e insisto, uma das propostas reiteradas pelo Bloco de Esquerda, a constituição de um centro de investigação internacional na nossa região, que traga massa crítica, que traga conhecimento, que nos ajude a produzir e a rentabilizar aquilo que nós já cá temos construído na região, para o vender, porque é isso que vende hoje bem. E tem havido prioridades, dou-lhe um exemplo, ao nível dos transportes, por exemplo, marítimos, o Governo nunca conseguiu explicar porque é que quer comprar 2 navios grandes e não apenas um. Vozes avalizadas e conhecedoras, portanto, do setor, dizem que um barco chegaria. Nós estamos a falar em mais 45 milhões de euros. Ora, estes mais 45 milhões de euros que se gasta num segundo barco poderiam ser o embrião para dar início a um centro de investigação internacional. Portanto, dizer que não há dinheiro não pode ser uma desculpa. Primeiro, porque nós regozijamos com o Governo Regional no equilíbrio das contas públicas. E, portanto, do ponto de vista financeiro, a nossa região está bem. Não é o vice-presidente do Governo Regional que o diz. São todos os organismos internacionais que auditam as nossas contas públicas. Se está bem, ao contrário da Madeira, ao contrário do continente, então há que rentabilizar esse equilíbrio financeiro que felizmente existe e que foi conquistado com o sacrifício dos açorianos e açorianas, também é preciso dizê-lo, também não caiu do céu. Se há esse equilíbrio, então vamos utilizar o dinheiro e estabelecer prioridades que sejam reprodutivas, que tragam mais valias do ponto de vista económico e que ajudem a nossa região a sair de setores
tradicionais, absolutamente essenciais, porque são quase que a imagem de marca desta região, estou-me a referir à agricultura e à lavoura, mas que vão mais além. Olha, na agricultura, por exemplo, tens logo a diversificação agrícola, que é um setor, é o parente pobre da agricultura nesta região. E é um erro, do nosso ponto de vista, crasso, porque enquanto nós temos que importar aquilo que comemos, podíamos muito bem estar a gastar esse dinheiro apoiando a diversificação agrícola para não só importarmos muito menos, como exportarmos muito mais. E o outro, a tal aposta naquilo que a região já tem construído, que é um apor de conhecimento científico e de investigação que não é rentabilizado porque a Universidade dos Açores está a atravessar a situação que está a atravessar, como todas as outras no país, mas talvez nenhuma região no país tenha tanta necessidade de uma universidade e do conhecimento que ela produz como a região autónoma dos Açores. Estamos em plena fase de preparação do plano e orçamento, deve vir aqui à Assembleia lá para novembro, no plenário de novembro. Em seu entender, quais são as principais preocupações que o Bloco de Esquerda tem neste momento, nesta fase de preparação destes dois documentos? Pois, olha, infelizmente, Roberto, são as mesmas que tínhamos o ano passado. Isso quer dizer que nada foi resolvido? Isso quer dizer que o essencial não foi resolvido. Falemos de desemprego. Não foi resolvido, pelo contrário, sabemos que os índices e as taxas continuam a aumentar e são até a maior do país. Portanto, é um problema que não foi resolvido e é um problema que afeta milhares de pessoas, sobretudo o emprego jovem, portanto afeta milhares de jovens, e afetando milhares de jovens, afeta também a nossa economia e afeta também o nosso progresso e o desenvolvimento desta região. Porque é um desemprego que já de si escandaloso, mas que está disfarçado por números dos estágios, das formações e de muitas outras formas de o embrulhar e de lhe retirar um peso, enfim, que seria muito maior se não houvesse estas cosméticas que existem. Portanto, o desemprego é um problema gravíssimo que ainda não teve resposta. O Bloco de Esquerda fez propostas, são a solução? Não, mas são um contributo. O Governo não quis ouvi-las. A reabilitação privada e urbana não só criava emprego, como salvava da falência muitas e muitas empresas da construção civil, que é, como todos sabemos, o setor, ou se não pelo menos um dos setores mais afetados por esta crise que a todos nos assola. O Governo não aceitou isso. O aumento do acréscimo regional ao salário mínimo nacional, para quê? Para que as pessoas tenham uma folga orçamental ao final do mês e possam gastar um bocadinho mais. Quem cria emprego não são só as empresas. Quem cria emprego é quem compra. E quem compra, porque quem compra é que mantém as empresas. Quem compra produtos e serviços é que mantém as empresas. E quem compra, evidentemente, que é uma classe média que cada vez menos tem capacidade financeira para comprar qualquer coisa a mais ou qualquer coisa de supérfluo. Pelo contrário, tem cada vez mais dificuldades em comprar, por exemplo, os manuais escolares no início do ano para os seus filhos que estudam ou na universidade, ou no ensino secundário, ou noutro nível de ensino. Aumentar o poder de compra das pessoas. Um aumento nas pensões. Nas pensões, há pessoas na nossa região que não têm dinheiro para aquilo ao fim de uma vida de trabalho. E tanto se pode trabalhar num emprego cá fora, como trabalhar em casa, ou trabalhar num terreno, ou trabalhar... É trabalho, mas que chegam ao final de uma vida de trabalho e não têm dinheiro para comprar os medicamentos de que necessitam. Isto não pode acontecer numa região governada por um partido socialista, por um governo do Partido Socialista. Eu concedo que possa existir numa região, num país governado por um partido como o PSD ou o CDS, mas não posso admitir que isto exista numa região governada por um governo do Partido Socialista. Também não tivemos sucesso, voltaremos a insistir neste tipo de propostas. O mar, a rentabilização do mar, não só daquele que já existe, todos os setores ligados ao mar, nomeadamente a pesca, que é outro parente pobre da nossa região. Nós vivemos na região, ao nível da classe pescatória, uma situação de idade média. Os pescadores são os trabalhadores mais precários desta região. Não têm salário, não têm contrato de trabalho, não têm 13º mês, nem subsídio de férias, não têm nada, têm o quinhão.
E, portanto, levam para casa muitas vezes, ao fim de 3 e 4 dias de andarem no mar, 15 euros, 10 euros para a família. Portanto, olhar o mar não só no que ele tem de riquezas subaquáticas, digamos assim, e até agora com o alargamento da plataforma continental, olhar o mar como um filão de riqueza que nós temos na nossa região, desde que seja bem cuidado, desde que não haja favorecimentos na sua exploração, desde que a República nos dê os meios necessários para fiscalizar e para defender aquilo que é nosso e é de todos, não é apenas de alguns. O mar é isto, mas o mar também são os pescadores, outro setor que está na Idade Média, como eu lhe digo. Portanto, preocupações existem muitas. Apostar na investigação, ajudar os alunos do ensino superior e as famílias que se confrontam com tantas dificuldades neste momento em manterem os seus filhos a estudar, ou eles manterem-se a si próprios a estudar, muitos porque perderam o emprego, por exemplo, outros porque não têm capacidade de responder ao aumento de propinas, às novas exigências das universidades, da nossa também. O pagamento das propinas foi encurtado, como sabe, portanto é preciso ter dinheiro vivo na mão, mais dinheiro para entregar à universidade. Tem que estudar mais tempo, desde logo com quem tira o curso parcialmente, neste momento tem que investir em mais um ano. Portanto, parece que as coisas estão feitas para complicar a vida das pessoas e para não facilitar. Isto não quer dizer, e vou terminar esta questão com isto, isto não quer dizer, porque não quero ser acusada de radical, que o Governo Regional não tenha feito e não esteja a fazer um esforço e a tomar medidas no sentido de colmatar algumas das necessidades e das faltas desta região. Não o poderia dizer em abono da verdade. Com certeza que o está a fazer. A questão não é se o faz ou não, a questão é qual é o resultado daquilo que está a fazer. É aí que eu acho que nós nos devemos concentrar. Inegável que faz, que toma medidas. Qual é o resultado delas? O resultado delas é muita parra e pouca uva. Sr. Deputada, já escutamos o nosso tempo. Agradeço mais uma vez ter aceitado este convite para falarmos aqui das preocupações do Bloco de Esquerda. O programa, como sempre, regressa na próxima semana. Será, nessa altura, nosso convidado, Aníbal Pires, o coordenador regional do PCP e deputado desse partido.